Oi, boa noite. Esse vídeo vai ser mais um diálogo com o materialismo. É o segundo questionamento que foi feito naquele feedback do vídeo Ciência e Religião. Vou deixar o cardzinho aqui. O primeiro questionamento eu já fiz, que era acerca da possibilidade de Deus interferir ou não, né? Se Deus interfere ou não diretamente na nossa vida, no cotidiano. E hoje eu vou tratar do segundo ponto que ele questiona, que é a prevalência do mal hoje. Na verdade, ele coloca o seguinte, né? Hoje nós vivemos sistemas de concentração de renda que acabam deixando muita gente na miséria, criando novas ditaduras, né? Que esses sistemas hoje de acumulação, eles cada vez menos eles vão conviver com a democracia, e que os discursos de ódio estão se proliferando. Então ele coloca em dúvida se realmente há reencarnação e se esse processo reencarnatório realmente está levando a humanidade a um progresso, né? Se não haveria uma regressão aí. Então, eu vou primeiro pegar o Kardec, duas perguntas que o Kardec faz para a falange do Espírito de Verdade, e a partir daí nós vamos debater essa pergunta, esse questionamento que ele fez, muito pertinente, porque não é à toa que tem tanto depressivo nesse mundo hoje, tá? Vamos lá. Questão 931 do Livro dos Espíritos. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Aí a falange responde: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformada em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e ela lhe será o paraíso terrestre. Questão 932. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Que é o resumo do que você me pergunta, não é isso? Kardec fez essa pergunta lá em 1857. Eu acho que o Livro dos Espíritos foi publicado em 58. Então ele, em 56, 57, estava fazendo essa pergunta para a falange. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Porque no mundo, por fraqueza destes, fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Essa resposta da falange, ela é intrigante, né? Porque, de certa forma, ela coloca a conivência dos bons, né? Para que o mal sobrepuje. E fica contraditório. Porque se são bons, como é que podem ser coniventes com o mal, né? É que, na verdade, os espíritos ditos bons, eles são mansos. Eles fazem o bem sem fazer alarde, né? Fazem o bem anonimamente. Os que fazem alarde do bem que fazem são aqueles que já estão querendo a glória aqui na Terra. Eles estão querendo ser, olha como eu sou caridoso, né? É uma vaidade. Os espíritos realmente bons, eles negam a si mesmos e eles praticamente se escondem, né? Então a gente não, realmente a aparência é de que o mal está sobrepujando. É o que a gente vê nas mídias, né? Tanto nas mídias eletrônicas aqui da internet, tudo, virtuais, como nas mídias tradicionais, nos jornais, televisão e rádio. Então, o que dá Ibope, né? O que dá Ibope é a aberração, é o mal, é o sanguinário, é o abjeto, né? Aquilo que choca.
O belo não faz. Experimenta só, se você colocasse uma novela só de pessoas boas, de pessoas que se ajudam, de pessoas que vivem em paz, ninguém ia assistir. Por quê? Porque o que atrai é justamente a trama, é o bem contra o mal, é o vilão querendo, né, sobrepujar sobre o protagonista. Então, é da nossa natureza inferior valorizar o mal. Infelizmente, ainda é da nossa natureza inferior isso. Mas isso vai mudar. A Terra, na verdade, quando a gente fala que a reencarnação é para a evolução, é um processo evolutivo, sim. Mas essa evolução ela não dá saltos, né? Muitas vezes você encarna 10, 15 vezes para conseguir aprender uma lição desse tamanhinho, né? Vai falhando, 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 às vezes alternando, né? Por exemplo, digamos, você é uma pessoa. Aí nessa encarnação, essa pessoa te odeia e te mata. Aí vem numa outra encarnação os dois. Aí você odeia, você traz aquela memória, odeia ele e mata ele. E aí na outra encarnação, e assim vai, às vezes 1 milênio. 1 milênio, os dois se matando, até que um dia, cansados de sofrer um dos dois, se dispõe a receber o outro como um filho, entendeu? Ou um outro espírito interessado na evolução daqueles dois seres os ajude recebendo os dois como irmãos. E aí você vai ver por que tem tanta família problemática, porque normalmente é no ambiente familiar que muitas inimizades e muitos ódios estão sendo destruídos ali. São embriões da construção do amor entre alguns seres. Por isso a gente ainda vê mães que matam filhos, filhos que matam pais, irmãos que matam irmãs, maridos que matam mulheres, tudo isso. Por quê? Porque são espíritos que se devem uns aos outros há muito tempo e vêm juntos para tentar superar esse rancor e esse ódio e acabam caindo de novo no mesmo erro. E assim, Deus não mexe no livre-arbítrio, né? Ele respeita. E assim a gente vai desperdiçando uma existência atrás da outra. Então, essa evolução ela não dá salto, ela é devagar e é progressiva. Mas da mesma forma que tudo progride na criação, o planeta Terra também vai progredindo. E nós estamos num período em que o planeta, a energia do planeta, que atualmente é compatível com os espíritos infelizes, sofredores e maus, ela vai se tornar incompatível. É como se um átomo perdesse um elétron e aí ele fica com uma carga mais positiva. É mais ou menos um processo semelhante que acontecerá com a Terra, que nós já estamos acontecendo. A Terra já vem mudando seu padrão vibratório e as pessoas que não conseguem acompanhar este padrão vibratório, ou seja, quando o seu peso atômico não estiver compatível com o peso atômico da Terra, você vai habitar um mundo que se adeque ao seu peso atômico. Isso se chama a transição planetária, em que a Terra deixaria de ser um planeta de provas e expiações e passaria a ser um planeta de regeneração. Agora, muito se engana quem pensa que num planeta de regeneração não haverá sofrimento. A regeneração é justamente a oportunidade que Deus dá aos espíritos que falharam, mas que já se conscientizaram dos seus erros e se arrependeram e querem recolocar nos trilhos a sua evolução. Então, muitas vezes vai ter sim sofrimento. Só que não vai haver o mal. O mal. Ninguém fará o mal por consciência e por querer. Entendeu? O mal que ocorrer, né, num planeta de regeneração é o mal que não intencional. Você vai ajudar uma pessoa a se reerguer sem saber, ela está com o pescoço quebrado, né? Mas a sua intenção foi de ajudá-la, não de matá-la, né? E a pessoa morreu. Então, são coisas que não são o mal. Você não foi lá e pá, matou a pessoa, né? Então, esse processo ele se dá de forma lenta.
Ele começou na década de 50 do século passado, em 1950, por aí, logo depois da Segunda Guerra. E alguns dizem que vai até o ano 3000, né? Outros dizem que já está bem perto. Eu não sei porque, né? Eu acho que isso está na mão de Deus e é uma curiosidade fútil. O que eu sei é que cada um que está encarnando agora já está sendo feita a peneira. Se ele tiver o padrão vibratório, ele permanecerá na Terra. Se não, irá transmigrar para o tal planeta aí, se é Nibiru, se é planeta Chupão, o que é, se é a própria Terra numa faixa mais densa, não sei, porque existem 7 faixas na Terra, né? Então nós estamos na terceira faixa, terceira dimensão. Terceira dimensão, para quem conhece matemática, sabe o que é, né? Altura, largura e comprimento. Então nós temos 3 dimensões. Na quarta dimensão entra a dimensão tempo. Então você estaria nessa posição num determinado local, espacial mesmo. Nós não temos condição de visualizar. Mas quem estuda matemática, estatística, as áreas, carreiras ligadas à matemática, entende porque estuda os conjuntos R, R1, R2, R3, R4 e assim vai, né? E é totalmente indutivo. Então, o que a gente não sabe é isso, se essa transição da Terra para a regeneração, ela se dá uma mudança de faixa vibratória da humanidade para a quarta dimensão, né? Ou se a própria Terra em si vai para a quarta dimensão, entendeu? Então, a quarta dimensão que seria essa parte da regeneração. Ou a humanidade vai para a quarta dimensão, né? Ficar na parte de regeneração, ou é o planeta como um todo. E aí entram os cataclismas, né? Que já tiveram várias sucessões na Terra. Quem tem um bom estudo disso é o Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra, ele estudou grego antigo, aramaico antigo, e ele está fazendo um trabalho excelente de tradução dos originais e tudo. Então ele já fez os 4 evangelhos e ele está terminando a Gênese. Mas ele está fazendo um estudo muito bonito sobre o Apocalipse. E ele já conseguiu decifrar a contagem de tempo bíblico. Tipo, cada dia da criação seria correspondente a 7.000 anos, né? Então ele tem, quando se interessar vocês isso, são 2 vídeos, ele faz uma palestra de 2 horas, dá um intervalo e volta com a palestra de 2 horas. São 4 horas, você tem que estar disposto a aprender. E ele fala muito bem, ele é extremamente didático, mas é uma senhora aula. E aí procurem Haroldo Dutra de Apocalipse. E eu não sei se tem um vídeo só inteiro de 4 horas. Quando eu vi 2, parte 1 e parte 2. E fantásticos esses vídeos. Então, ali você vai entender um pouco mais dessa evolução, que nós estaríamos no último período, no 7º dia, digamos assim, no último período de 7.000 anos. E que aí virá uma nova transformação. Como essa transformação vai se dar, a gente não se atreve a falar, porque a gente não é pitoniza, não cabe ao espiritismo fazer adivinhação, premonição, tá? O que importa falar está havendo uma evolução, ainda que para a gente, com esse olhar de 60, 70 anos de existência, a gente não perceba, né? Porque parece que está tudo virado, a gente pensa que está tudo caindo, que está tudo invertido, e realmente está. Por quê? Porque como nós estamos nessa transição, está sendo dada a todo mundo a oportunidade de reencarnar e atingir esse peso específico. Então, segundo o Divaldo Franco falou numa palestra, todas as faixas negativas umbralinas, infernais de sofrimento que haviam em volta da Terra encarnaram, já estão limpas. E então, a cada nascimento e a cada morte está havendo essa troca da população e a última oportunidade para se acompanhar a Terra. E por isso a gente não está percebendo a evolução, porque os mais embrutecidos estão tendo a oportunidade de voltar para mudar os pezinhos dele do caminho
e pelo jeito não estão fazendo, estão caindo de novo nos mesmos erros, né? E o mal deles atinge muita gente para que o maior número de pessoas possa espiar, né? O Deus aproveita-se do mal para o bem, né? Ele socorre o homem pelo homem. Isso foi tema de uma palestra ontem. Então, através do mal, eles estão fazendo tudo para atrapalhar a transição, eles estão fazendo tudo para manter o controle da matéria, da terra, mas através dessas maldades que eles estão fazendo para atrapalhar o cristianismo, infiltrando seres e teorias que denigrem o cristianismo e diversas outras religiões. Muito embora haja esse movimento programado para isso, isso só está acelerando. Por quê? Porque quanto mais gente está sofrendo, mais gente está espiando. E no que você espia seus karmas, você vai ganhando, né, o padrão vibratório necessário para acompanhar a Terra. Então é esse o trabalho que está acontecendo. Ah, mas antes eram poucas pessoas na Terra, hoje são bilhões. Sim, sim. Digamos assim, na época de Jesus, digamos, né? A população da Terra era X e hoje são bilhões. O que acontece também? Naquela época, o envelhecimento era aos 30 anos, né? As pessoas morriam muito cedo. Então, num século, um espírito encarnava e os outros que estavam lá iam vindo encarnando, morria-se muito cedo também, a mortalidade infantil muito alta. Havia muita guerra também, né? Matava-se. Tudo bem que hoje em dia também a guerra e as maneiras de matar atingem muito mais gente, mas havia digamos assim, uma rotatividade maior. As pessoas ficavam menos tempo na Terra. Então, cada espírito, por exemplo, ele encarnava hoje, ele ia levar 2 séculos para encarnar de novo, até que, né, aqueles seres todos viessem. Além disso, muita gente foi evoluindo e debandando, não precisando mais encarnar. Vamos dar o exemplo de Chico Xavier, que é um completista. Completista é a pessoa que completa a sua missão. Não precisa mais da roda das encarnações, tá? Ela não deve mais nada a ninguém, ela já conseguiu cumprir todas as suas tarefas de consolação e de esclarecimento, e ela vai seguir a sua jornada espiritualmente. Ela pode encarnar, se ela quiser, numa missão para ajudar seres, né, como missionários. Então, existem esses seres que já cumpriram as suas missões, né? Muitos morreram queimados, muitos foram perseguidos em nome de Jesus, do cristianismo, né? E já foram indo. E no lugar deles não vindo mais, né? Mais primitivo. Deus nunca parou de criar. Então, sempre vai haver espírito primitivo. Sempre. Sempre. Porque Deus é incessante a criação, né? Então, essa questão de hoje tem bilhões de seres, a gente não sabe quantos seres tem no astral. Nos parece, por um relato do André Luiz, que sempre está na Terra 1/4 da população de lá. Então, tem 3/4 lá, 1/4 aqui, né? Então, imagina, 2000 anos atrás, essa proporção devia ser, sei lá, 1/35 da população do astral, entendeu? Ah, mas todo mundo já reencarnou. Sim, por causa da rotatividade. Então, num século, dificilmente o mesmo ser reencarnava 2 vezes, né? Eram várias pessoas encarnando no mesmo século, ao mesmo tempo, morrendo e entrando outra, num processo muito mais acelerado. Hoje, a encarnação ela é mais longa, você vive 60, 70 anos, tem gente que vai a 100 anos, então você consegue resgatar mais coisas, né? E está justamente acompanhando esse processo de transição da Terra, estão se desenvolvendo o quê? Os contraceptivos, né? Aqui agora a tendência é cada vez ficar mais difícil conseguir reencarnar, porque as pessoas naturalmente vão tendo mais filhos, a tendência é essa mesmo, mortalidade infantil aumentando, fome aumentando, com os sistemas concentradores de renda que estão aí, 1% concentrando a renda, 99% com fome. Então, é parte do plano mesmo evolutivo que isso aconteça. Isso não é um retrocesso.
É um retrocesso para quem tem a perspectiva material de uma existência material. Como se você tivesse sido criado ao nascer e fosse extinto ao morrer. Quando você tem em mente a roda das encarnações, os processos evolutivos de toda a criação, não só do ser humano, de toda a criação, né? Do vegetal ao animal, do animal ao hominal, né? Nós também, aos angelicais. Então, quando você tem essa perspectiva, você vê que existe sim uma evolução. Que muito embora você não perceba uma primeira vista, ela existe e ela é muda, ela é silenciosa, tá? Eu espero que tenha conseguido te esclarecer. Não sei se vai te satisfazer essa explicação, mas é a explicação do Espiritismo para o seu questionamento. Fica com Deus. Aceito tréplica.